A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Nós estamos de volta aqui para mais um programa Mensagem de Fé. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e eu tenho a alegria de trazer ao seu coração esta palavra, esse programa aqui pela Rádio Adorá e também pelas redes sociais. E gostaria de que você permanecesse ligadinho conosco, porque Deus ele tem uma palavra para a sua vida no dia de hoje. E Ele vai trazer ao seu coração algo glorioso, algo maravilhoso. E eu quero falar sobre um tema muito bom dentro desta série de mensagens sobre o fim da ansiedade. Eu quero falar hoje sobre a calma contagiante aos nossos corações. Antes de nós entrarmos para o tema de hoje, eu quero orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por estar na Tua presença. Obrigado por o Senhor ser o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso castelo forte e a nossa confiança. Eu sei, Senhor, que quantas coisas nós temos feito que tem trazido situações que nos colocam em embaraço, em tanta coisa ruim e nos leva para baixo. E aí nós começamos a fazer coisas para tentar abafar essas situações. Isso só vem gerando crises de ansiedade em nossas vidas. Por isso, neste momento, eu coloco diante do Teu altar a minha vida, a vida de cada um dos amados que aqui estão me ouvindo pela Rádio Adorai e também pelas redes sociais. Que o Senhor possa alcançar os nossos corações e trazer o alívio para aquilo que nós precisamos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sei que muitos de nós temos buscado em vários lugares aí algo, né, para resolver o problema na nossa vida. Nós buscamos muito subterfúgio, mas Deus ele quer trazer hoje algo do céu para a sua vida, algo que não depende de você, que depende do Senhor, tá? Então eu quero falar hoje sobre a calma contagiante em nossas vidas. Quando a calma ela contagia, a ansiedade não se faz necessário. Sabe por quê? Porque Deus está por perto. A palavra do Senhor fala lá em Filipenses capítulo 4, versículos 5 e 6: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Por quê? Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu quero contar uma história começar contando essa história, né? Muito importante. Por volta do ano de 1962 aconteceu algo estarrecedor na região norte na América do Norte. O desastre ele era tão iminente quanto apertar um botão vermelho. 4 submarinos russos patrulhavam a costa da Flórida. Os navios de guerra dos Estados Unidos haviam lançado bombas de profundidade. O capitão russo estava tão estressado, ansioso pela batalha e pronto ali para destruir algumas cidades norte-americanas. Cada submarino estava armado com uma ogiva nuclear, desses 4 submarinos. Cada ogiva tinha o potencial de repetir a catástrofe do nível de Hiroshima, aquela bomba que foi lançada na Segunda Guerra Mundial. Não fosse a calma contagiante de um oficial lúcido, a Terceira Guerra Mundial poderia ter começado em 1962. E como era o nome desse oficial? Era Vassili Arkhipov. Ele tinha 36 anos. Com 36 anos ele era o comandante de uma frota clandestina de submarinos russos. Na imaginação ali dos tripulantes, eles estavam sendo enviados para uma missão de treinamento longe da costa da Sibéria. Eles descobriram que haviam sido comissionados para viajar um pouco mais de 8.000 quilômetros a sudoeste para instalar uma base perto de Havana, lá em Cuba. E os submarinos, eles foram para o sul, e com isso, a sua missão também, para se moverem rapidamente. Eles viajaram na superfície da água, onde seguiram em direção ao furacão Daisy. Então as ondas ali eram ondas de 150 metros.
e deixaram os homens enjoados e os sistemas operacionais daqueles submarinos comprometidos. Então o que aconteceu com eles? Eles vieram para as águas quentes, e os submarinos soviéticos, eles tinham sido projetados não para águas quentes, mas para águas polares, águas geladas, né? Então as temperaturas ali das embarcações passaram dos 48 graus Celsius. A tripulação, ela lutou ali contra o calor e a claustrofobia na maior parte da viagem das 3 semanas que eles fizeram. Então quando eles se aproximaram ali da costa de Cuba, os homens estavam exaustos, com os nervos à flor da pele, e eles estavam ansiosos. E a situação ainda piorou. Por quê? Porque os submarinos ali, eles receberam instruções codificadas, vinda de Moscou, para virarem para o norte e para patrulharem o litoral da Flórida. Então logo depois de eles entrarem em águas norte-americanas, o radar das tropas dos Estados Unidos captou o sinal ali de uma meia dúzia de navios e aeronave. Então os russos estavam sendo ali seguidos pelos norte-americanos. Os navios dos Estados Unidos lançaram bombas de profundidade. E o que os russos presumiram, né? Eles presumiram que estavam sendo atacados. Então o capitão ali, ele perdeu a calma. E naquele instante de perda de calma, ele reuniu a equipe no posto de comando e ele bateu na mesa, paft, com os punhos ali sobre as mesas, e ele falou assim: vamos explodir-los agora, vamos morrer, mas vamos afundar todos eles, não vamos envergonhar a nossa marinha. Foi isso que aquele capitão daquelas embarcações russas disse ali para toda a tripulação. O mundo estava ali à beira da guerra. Mas então surgiu um homem chamado Vassili Arkhipov. Ele pediu para conversar com seu capitão. Os 2 homens se afastaram um pouco e ele insistiu para o superior reconsiderar ali a decisão e sugeriu que conversassem com os norte-americanos antes de reagirem àquela situação. E o capitão, o que ele fez? Ele ouviu. A raiva dele ali arrefeceu-se. Ele deu ordem para os submarinos para que eles fossem para a superfície, e os norte-americanos cercaram ali os russos e os mantiveram sob vigilância. O que eles pretendiam fazer ou não, né? Isso não ficou claro, uma vez que alguns dias depois aqueles soviéticos ali, eles submergiram e esquivaram-se habilmente da frente dos norte-americanos e voltaram para sua casa em segurança. Então esse incrível encontro com a morte, ele foi mantido em segredo por décadas. Arkhipov, ele merecia uma medalha, não é? Mas ele viveu o resto da sua vida sem reconhecimento. Foi somente lá nos anos de 2002 que o público soube da catástrofe, por pouco evitada. Como afirmou o diretor de arquivo lá da Segurança Nacional, a lição que eles tiraram desse evento é que um homem chamado Vassili Arkhipov salvou o mundo. Por que será que essa história é importante? Você não vai passar 3 semanas dentro de um submarino russo sufocante, mas pode passar um semestre com uma carga horária pesada, ou pode lutar contra os ventos contrários de uma recessão. Você pode passar noite após noite ao lado da cama de uma criança aflita, ou de uma mãe, ou de um pai idoso. Você pode lutar para manter uma família unida, para salvar um negócio. Você será tentado a apertar o botão e tirar a mão, não de ogivas nucleares, mas de explosões de raiva, de um surto de acusações, de uma retaliação violenta, de palavras dolorosas. A ansiedade incontrolada, ela libera um míssil que pode provocar a destruição de uma cidade. Quantas pessoas foram feridas como consequência de um estresse descontrolado, não é verdade? E quantos desastres foram evitados porque uma pessoa
se recusou a ceder à tensão. É essa calma que o apóstolo Paulo está pedindo na primeira tríade de proclamações. Ele disse: seja a amabilidade conhecida por todos. Olha só, a amabilidade conhecida por todas as pessoas. E ele continua, segunda parte da tríade: perto está o Senhor. E a terceira: não andem ansiosos por coisa alguma. Lá em Filipenses capítulo 4, versículos 5 e 6, que foi o texto que nós lemos no início. Essa palavra grega aqui, traduzida como amabilidade, ela descreve um temperamento maduro, um temperamento ponderado. Vislumbra uma atitude que seja adequada para a ocasião, equilibrada e temperada. A reação amável, ela é uma reação de firmeza, ela é uma reação de imparcialidade, de justiça. Ela parece humana e razoável diante dos fatos de um caso? Lógico que não. O oposto seria uma reação exagerada ou uma sensação de pânico. Essa amabilidade, queridos, ela é conhecida por todos. Por todos quem? Os membros da família. Os membros da sua família, eles notam. Os seus amigos, eles percebem uma diferença. Os colegas de trabalho beneficiam-se com ela. Outros podem perder o controle ou se esgotar. Mas a pessoa amável, ela é ponderada e lúcida. Sua calma é contagiante. Pessoa cuja calma é contagiante faz os outros se lembrarem: Deus está no controle. É o executivo que diz à empresa: vamos fazer a nossa parte, vamos ficar bem. É o líder que vê o desafio, reconhece-o e observa: esses tempos são difíceis, mas nós vamos superá-los. Amabilidade, queridos. Onde desenterramos essa joia? Como você e eu podemos manter a mão longe do gatilho? Como podemos manter a calma quando todos estão perdendo? Sondamos as profundezas da segunda expressão. Olha só: seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Essa segunda parte, perto está o Senhor. Presta atenção, querido. Você não está sozinho. Você pode se sentir sozinho ou pensar que está sozinho, mas não há um momento sequer em que você enfrenta a vida sem a ajuda. Sabe por quê? Porque Deus está por perto. Deus repetidamente, Ele promete a sua presença ao seu povo. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, o Senhor disse a Abraão: não tenha medo, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. E aí nós vemos em Gênesis 21, verso 17, que o anjo anunciou para Agar: não tenha medo, Deus ouviu o clamor, o seu clamor. Quando Isaac ele foi expulso da terra pelos filisteus e forçado a se mudar de um lugar para o outro, Deus lhe apareceu e o fez lembrar. Lá em Gênesis 26, verso 24, ele disse e falou assim: não temas, porque eu estou com você. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9, depois da morte de Moisés, Deus disse para Josué: não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe, queridos, Deus também estava com Davi a despeito do adultério cometido pelo rei. Ele estava com Jacó a despeito da cumplicidade dele. Ele estava com Elias a despeito da falta de fé do profeta. Então, queridos, na maior declaração de comunhão, Deus chamou a si mesmo de Emanuel. E o que significa Emanuel? Significa Deus conosco. E Ele se fez carne, Ele se fez pecado, derrotou o túmulo, Ele ainda está conosco, na forma de seu Espírito Santo, que mora dentro de nós. Ele conforta as nossas vidas, Ele convence cada um de nós. Não pense que Deus está observando à distância. Evite a areia movediça com a placa: Deus abandonou você. Evite isso. Não se entregue a essa mentira. Se você fizer isso,
o seu problema será tomado de um sentimento de solidão. Uma coisa é enfrentar um desafio, outra coisa é enfrentá-lo sozinho. O isolamento, queridos, ele cria um ciclo de resultante, né, da preocupação. Em vez disso, o que eu quero falar para você, querido e querida ovelha? Escolha ser a pessoa que agarra a presença de Deus com ambas as mãos. O Senhor está comigo. Declare assim, conforme o Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo. O que me podem fazer os homens? Uma vez que o Senhor está por perto, meu amado e minha amada, nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. É isso que o apóstolo Paulo diz. Lembre-se de que ele estava escrevendo uma carta. Ele não usou capítulos, nem números de versículos. Esse sistema aqui foi criado por estudiosos no século 13 e 16. A estrutura nos ajuda, mas também pode nos atrapalhar. O que o apóstolo queria? Que as palavras dos versículos 5 e 6 fossem lidas de uma só vez. Perto está o Senhor, consequentemente, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Os primeiros comentaristas desses versículos, estudiosos, comentaristas, eles perceberam isso e gostava de expressar o versículo desta forma: o Senhor está perto, portanto não sintam ansiedade. Um outro traduziu as palavras: o Senhor está próximo, por isso não tenham preocupação. Não tenham preocupações. Nós podemos calmamente expressar nossas preocupações a Deus, porque Ele está tão perto quanto a nossa próxima respiração. Essa foi uma lição tranquilizadora dada com o milagre dos pães e dos peixes. Olha só, em um evento criado para falar ao coração ansioso, o Senhor Jesus, ele pediu aos seus discípulos que fizessem o impossível. E qual era o impossível nesse momento? Era alimentar 5.000 pessoas. Nós vemos lá em João capítulo 6, versículos 5 e 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compramos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Por quê? Porque ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Quando João descreve esse ajuntamento como uma grande multidão, o apóstolo João estava falando sério. Por quê? Porque havia 5.000 homens, mais as mulheres e mais as crianças. Olha só, isso está lá em Mateus capítulo 14, versículo 21. Imagine um estádio de futebol lotado. Aí você vai ter uma ideia do que é alimentar um estádio de futebol lotado. O Senhor Jesus, ele estava disposto a alimentar aquela multidão. E não era alguns da multidão. O Senhor estava disposto a alimentar toda a multidão. Os discípulos, por outro lado, queridos, eles queriam se livrar de todos. E nós vemos isso lá em Mateus 14, verso 15, e que eles falaram assim para Jesus: manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. E eu consigo perceber aqui certa ansiedade nas palavras dos discípulos. Eu percebo um tom de irritação e de frustração. Eles, nesse momento aqui, eles não chamam Jesus de mestre. Não se aproxima dele com uma sugestão. Eles marcham até Cristo como um grupo e lhe dizem o que fazer. Os discípulos veem um vale cheio de pessoas famintas, com o estômago roncando, que logo se tornarão rostos com expressão de raiva. E talvez os discípulos tenham de lidar com esse tumulto. Eles tinham todos os motivos para se sentirem inseguros. Então, mais uma vez, eles não tinham os mesmos motivos para se sentirem em paz. A essa altura, pela experiência vivida com Jesus, esses irmãos, esses discípulos, eles já tinham visto o Senhor Jesus curar a lepra, né? Lá em Mateus 8,
versículo 3. Eles tinham visto curar o servo do centurião, no mesmo capítulo 8, versículo 13. Eles tinham visto curar a sogra de Pedro, acalmar um mar violento, curar um paralítico, curar uma mulher doente há 12 anos, ressuscitar uma menina dentre os mortos. Eles tinham visto o Senhor Jesus expulsar um espírito imundo e mandar ir para os porcos. Eles tinham visto curar o endemoniado em um cemitério, transformar água em vinho, curar um homem que havia 38 anos que estava inválido à beira ali do tanque de Betesda. Alguns dos discípulos fez uma pausa longa e suficiente para pensar: bem, Jesus curou os doentes, ressuscitou a menina morta e acalmou as ondas bravias. Eu me pergunto, será possível que ele tenha uma solução que não estamos vendo? Afinal, queridos, Jesus estava bem ali e foi perguntar para ele. O que ocorreu, queridos, que alguém pedir ajuda para Jesus? Será que aconteceu? Não aconteceu isso. Isso aí é só a imaginação da minha cabeça. Ninguém foi pedir uma ajuda para Jesus. Eles agiram como se Jesus nem estivesse presente ali naquela reunião. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Nós agimos na nossa vida achando que Jesus não está presente, que Deus não está presente. Achamos que Ele está longe. Mas a palavra do Senhor fala que perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Em vez de confiarmos em Cristo, igual aqueles discípulos confiaram em Cristo, eles tiveram a audácia de dizer ao Senhor, ao Criador do mundo, que nada poderia ser feito, porque não havia dinheiro suficiente para comprar comida, para matar a fome daquele povo. Como será que Jesus, numa situação dessa, ele conseguiu manter a calma? Sabe, queridos, a resposta é impressionante. Eles agiram como se Jesus não estivesse presente. Então, olha só. O que vocês imaginam que Jesus fez? Jesus virou e falou assim: ei, vocês esqueceram quem eu sou? Estou aqui. Foi eu que curei. Foi eu que transformei a água em vinho. Foi eu que ressuscitei a menina. Foi eu que curei o servo. Foi eu que curei os leprosos. Foi eu que expulsei os demônios. Ei, estou aqui. Estou aqui. Sou eu. Finalmente, sabe o que aconteceu? O menino ofereceu a André um cestinho que ele tinha com poucos pães que trazia para o seu almoço. E finalmente, estava hesitante ali, ele mencionou aquela oferta ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus veio com a solução. O Senhor Jesus falou assim: ó, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos ali se assentaram. Eram 5.000 homens. Então Jesus, ele tomou os pães e os peixes ali, e ele orou, ele deu graças a Deus. Por isso que nós devemos orar pelo nosso alimento. E ele orou, deu graças e repartiu entre os discípulos, e os discípulos repartiram entre os que estavam ali assentados naquelas moitas de gramas, o tanto quanto eles queriam, em relação aos peixes, em relação aos pães. Olha só, olha que interessante esta situação. Depois que todos receberam o suficiente para comer, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixado por aqueles que tinham comido. Olha, queridos, nenhuma moeda foi desperdiçada nessa situação. Eles começaram um dia com 200 moedas. Eles terminaram o dia com as suas 200 moedas. E além disso,
eles encheram 12 cestos com a comida que havia sobrado. Uma lembrança para cada apóstolo, talvez seja isso, né? Cada um ficou com um cesto ali. As pessoas, elas foram alimentadas, a conta bancária ficou intacta. E nós temos uma lição aqui a aprender. E qual a lição, pastor Claudemir Ribeiro? A lição é: a ansiedade não se faz necessária, porque Jesus está perto. Querido e querida do Senhor, você não está diante de 5.000 barrigas famintas, mas está diante, talvez neste momento, de um prazo que está para acabar daqui 1 ou 2 dias. E você precisa ali cumprir com aquele prazo para a entrega de alguma coisa que você produz, ou para o pagamento de uma conta que você tem que pagar, ou de um ente querido que precisa de uma cura, uma criança que está sofrendo um bullying na escola, ou um cônjuge entretido com as tentações. Se por um lado, queridos, você tem um problema, eu quero declarar sobre a sua vida. Por outro, você tem uma quantidade limitada de sabedoria, energia, paciência ou tempo. O que você não tem, o que você tem não chega nem perto do que você precisa. Você tem um pinguinho e precisa de uma quantidade considerável. E aí você fica ansioso. Você pediria a Deus para dar um jeito no problema. E você falaria assim: Deus, é muita coisa para mim. Dessa vez, em lugar de começar com o que você tem, comece com Jesus. Comece com as riquezas, os recursos e a força que Jesus tem para dar para a sua vida. Porque todas essas coisas que eu acabei de falar, o prazo que você tem para cumprir, o ente querido que precisa de cura, a criança que está sofrendo bullying na escola, o cônjuge entretido com a tentação, todos esses problemas, se você tentar resolver com a sua própria força, você vai causar um caos. Comece com as riquezas, comece com os recursos e a força que o Senhor Jesus tem para dar para você. Antes de você abrir o livro Razão, porque nós somos assim, vivemos com base na nossa razão. Eu quero convidar você, meu amado e minha amada ovelha, para você abrir o seu coração. Antes de você contar moedas ou cabeças, conte o número de vezes em que Jesus o ajudou a encarar as coisas impossíveis que se levantaram contra a sua vida. Antes de você lançar-se com medo, olhe para cima com fé. Olhe para Jesus. Espere alguns minutos. Volte-se para o seu Pai, a fim de você obter ajuda. Volte-se de cabeça para o Senhor. Entre no altar do Senhor, porque o Senhor, Ele vai te ajudar. Ele vai tirar você dessa crise que você está vivendo. Ele vai te elevar para lugares de glória. Ele vai te elevar para lugares onde você vai sair fortalecido no Senhor. Onde todos os seus prantos, os seus choros irão passar. Teve um escritor chamado William Frey. Ele escreveu um livro chamado A Dança da Esperança. Ele lembra-se do dia em que tentou arrancar um toco no lugar onde ele vivia. Era um local rural. Ele tinha 12 anos na época. Uma das suas obrigações era para pegar lenha para o pequeno fogão e para a lareira que tinha na sua fazenda, na fazenda dos seus pais. Uma das suas obrigações, né, era isso aí. E aí ele procurava nos bosques tocos de pinheiros que haviam sido cortados e fazia gravetos com aqueles pinheiros, com aqueles tocos. Os melhores tocos estavam saturados da resina do pinheiro, porque o pinheiro produz resinas e queimava mais facilmente. Um dia ele diz que encontrou um grande toco em um campo aberto perto da casa e começou a tentar desenterrá-lo. E ele literalmente o empurrou, puxou
usou o pé de cabra nesse toco durante horas, mas a raiz era tão profunda e grossa que simplesmente não conseguiu arrancar o toco do chão. E ele estava ainda pelejando quando o seu pai chegou do trabalho e viu o seu esforço e aproximou-se para observar o seu trabalho. E aí o seu pai chegou e falou assim: eu acho que eu já sei qual é o seu problema. E o rapaz falou: qual o problema? Você não está usando toda a sua força. O pai respondeu. E o jovem ali, o adolescente, se irritou e disse para ele que havia trabalhado duro e por um bom tempo. E o pai falou: não, você não está usando toda a sua força. Quando esse adolescente se acalmou, perguntou o que ele queria dizer com aquelas palavras. E aí o pai falou assim: você ainda não me pediu ajuda. Sabe, meu querido e minha querida, esse negócio de administração da ansiedade é como arrancar tocos do chão. Algumas de suas preocupações, ela tem sistemas de raízes profundas. E essas raízes profundas você não vai conseguir arrancar sozinho. Extraí-las, essas raízes aí, você tirar cada uma delas, é uma tarefa muito árdua. Na verdade, meu amado e minha amada, pode ser o desafio mais difícil de todos para a sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você: você não precisa fazer isso sozinho. O que você precisa fazer então? Você precisa apresentar esse desafio ao seu pai. Você deve pedir ajuda para ele, porque ele está perto. Perto está o Senhor. Ele irá resolver o seu problema. Sim, Ele irá. Ele irá resolver imediatamente? Talvez. Ou talvez parte. Isso aí seja parte do teste, seja um curso avançado de paciência para a sua vida. Uma coisa é certa, meu amado e minha amada: a calma contagiante, ela vai vir, né, à medida que você se voltar para o Senhor, à medida que você confiar no Senhor, à medida que você falar assim: Deus está aqui, Senhor, esse desafio eu não consigo vencer, esse problema eu não consigo resolver, a única coisa que eu consigo fazer, Senhor, quando eu ponho as mãos, é estragar tudo, porque eu sou descontrolado, eu sou uma pessoa sem paciência, eu sou uma pessoa que não consigo resolver absolutamente nada, eu só causo problema. E o apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele nos ensina a colocar todas as nossas ansiedades no Senhor. Não adianta, querido, você querer resolver tudo sozinho. Não adianta. O que pode fazer o homem? O homem não pode fazer nada se você estiver com o Senhor junto. Agora, se você estiver sem o Senhor, meu amado, minha amada, você vai sofrer os abalos. A ansiedade vai te levar para a sepultura. E não é isso que nós queremos para nós. Nós não queremos a sepultura para nós, para nenhum dos nossos familiares. Nós queremos viver uma vida de abundância, uma vida cheia da presença de Deus. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não fica ansioso por nada. A ansiedade, ela pode te tirar você do centro da vontade de Deus. A ansiedade, ela pode tirar você das conquistas do Senhor. Convide o Senhor. Entregue a Ele. Confia nele. A palavra do Senhor lá em Salmos 37, verso 5, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor,
Confia nele, ele tudo fará. Ele vai brilhar o sol da justiça sobre a sua vida. Ele vai trazer a paz que você precisa. Sabe, esse carro que não para de quebrar, o Senhor vai colocar as mãos. Ele vai parar de quebrar. Sabe, essa enfermidade que não quer passar, o Senhor vai colocar a mão. Ele vai tirar a enfermidade. Sabe aquele seu parente que está internado na UTI nas últimas? O Senhor vai colocar a mão. Ele vai tirar de lá. Sabe aquela cirurgia que você precisa fazer? O Senhor vai colocar a mão. Entrega para Ele. Põe nas mãos dEle. Deus, Ele vai operar sobre a sua vida. Não fique ansioso. Seja amável. Porque quando você for amável com as pessoas, todo mundo vai conhecer você. Essa amabilidade que há sobre a sua vida. O Senhor está perto, tá? Eu quero que você, neste momento, ore comigo. Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor. Que essa calma ela seja contagiante. Que ela possa contagiar não somente a minha vida, mas a vida de todo mundo que estiver ao meu redor. Que esta calma ela possa entrar no coração daquele que está deprimido agora, daquele que está eufórico, daquele que está ansioso. O Senhor tem poder de mudar a história de cada um. O Senhor tem poder de entrar e acabar, Senhor, com todos os colapsos das vidas. O Senhor tem poder para refazer, reconstruir cada um dos teus filhos. Pai amado, põe as tuas mãos. Opere, Senhor. O Senhor é um Deus glorioso, um Deus bondoso, um Deus amoroso. O Senhor apraz em abençoar a vida de cada um. Por isso, nesse instante, Senhor, eu peço que o Senhor venha entrando nos casamentos que estão arruinados agora, arruinado pela traição, pelo adultério, arruinado pelas brigas, pela desconfiança, pela falta de perdão. Oh Deus, põe as tuas mãos agora. Opera sobre esse lar, sobre esta casa, sobre essa família. Não deixa, Senhor, que essas situações que essa família tem se envolvido seja, Senhor, o motivo para desfazer esse lar. Mas que o Senhor seja o motivo para a união, para a unidade, para a bênção. Meu Deus, estas vidas que estão aí perdidas nas drogas, perdidas na bebedeira, essas vidas que estão perdidas, Senhor, na prostituição, nos vícios de jogos, põe as tuas mãos. Restaura, Senhor, a sorte. Restaura a sorte dessas pessoas agora. Eu oro, Senhor, e repreendo todo espírito maligno que tem levado essas pessoas a perderem a noção da vida, a perder a noção do que é viver uma vida livre do vício, da droga, da bebida, da prostituição, da avareza. Oh Pai, eu oro também, Senhor, em favor dos enfermos que estão, meu Deus, internados agora em hospitais, em leitos de hospitais. Meu Deus, eu oro em favor do parente da Neiva, Senhor, lá em Peixoto de Azevedo, que está, meu Deus, aguardando uma vaga na UTI. Oh Pai, põe as tuas mãos, opera os teus milagres, Senhor. Meu Deus, quantos pastores estão internados, ó Pai, no leito da UTI, precisando de um milagre. Senhor, põe as tuas mãos, opera os teus milagres, Senhor. Opera os teus milagres sobrenaturais.
Não deixa, Senhor, que nenhum de nós desfalecemos com as nossas fé. Não deixe que nenhum de nós, Senhor, percamos a esperança no Senhor, mas que ela seja renovada todos os dias. Meu Deus, ajuda a cada um na sua fraqueza, pois, Senhor, todos nós, em alguma medida, nós somos fracos e somos frágeis, e necessitamos do Senhor para nos ajudar, necessitamos do Senhor para nos auxiliar. Nós cremos que o Senhor está perto, tão perto como o ar que está no nosso pulmão, pois o Senhor está dentro de nós. O Senhor é um Deus residente em nós através do Espírito Santo, e que esse Espírito Santo, ele possa transbordar em nossas vidas, que possamos ser inundados, ó Pai, e que possamos contagiar essas pessoas que estão à nossa volta. Meu Deus, eu expulso neste momento, do meio da tua igreja, do meio do teu povo, todo espírito de facção, todo espírito de mentira, de diz que me disse, todo espírito de divisão, eu coloco por terra agora. Meu Deus, eu repreendo toda inquietação no corpo da sua igreja. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha trazendo equilíbrio, através do teu Espírito Santo, sobre a vida dos homens e das mulheres que o Senhor tem levantado como anjos da igreja. Pai, cuida de cada um. Traz, Senhor, renovo espiritual para aqueles que estão, Senhor, longe do Senhor, para aqueles que estão vivendo como a igreja de Laodiceia. Oh Pai, que estão mornos, meu Deus, pois nós sabemos que o Senhor é aquele que quer ver-nos como a igreja de Filadélfia, uma igreja quente, aquecida, cheia da presença do Senhor, e não morna como Filadélfia. Por isso eu entrego, Senhor, não só a minha vida, mas a vida de cada irmão, desta igreja invisível, desta igreja universal, esparramada pelo mundo afora. Meu Deus, Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Meu Deus, continue trabalhando sobre cada vida, pois nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está mais perto do que nunca, e o grande dia do Senhor está mais perto do que nunca também para cada um de nós. Que o dia que o Senhor vir nos buscar, o Senhor nos encontre trabalhando para o Senhor, livre do pecado, livre dos desejos, das tentações carnais, e fincados no Senhor todos os dias. Pai, em nome de Jesus, eu oro desde já, eu te agradeço por tudo. Opera em nós, livra-nos do mal, do perigo. Abençoa, Senhor, os nossos pastores que têm se dedicado em servir na Tua obra, no ministério da palavra, do ensino, e tem cuidado do seu rebanho. Pastor Aloísio, pastora Márcia, pastor Cristian, pastora Jaqueline, pastor Alessandro Dotto e a pastora Naline, pastor Washington e a pastora Paula, pastor Heitor, a minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, do meu pai, do meu irmão, Senhor, de todos aqueles que estão fazendo a obra do Senhor que eu conheço. Pai, dos irmãos que fazem um programa na Rádio Adorai, de cada um, Senhor, que está trabalhando na Tua obra. Eu oro em favor, Senhor, do nosso projeto Gideões Conectados. Eu oro em favor, Senhor, de cada irmão que tem semeado nesse projeto. Meu Deus, para que nós possamos impulsionar essas mensagens nas redes sociais. Meu Deus, eu oro pelos aqueles que já fazem parte do projeto, e por aqueles que vão entrar também, Senhor. Eu peço que o Senhor venha alinhando os corações e os propósitos dos nossos corações, os nossos desígnios, Senhor. E que consigamos alcançar, ó Pai, a nossa nação para o Senhor, através da pregação da Tua palavra. Meu Deus, eu estou trazendo esta série de palavras a respeito do fim da ansiedade. Não deixa, Senhor,
o meu coração encher-se de ansiedade, mas que eu seja ponderado, Senhor, e entregue toda ela nas mãos do Senhor. Todos os projetos, todos os recursos, Senhor, que eles venham da maneira que o Senhor preparar. Eu oro neste momento e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, é muito bom nós estarmos aqui. Você que tem chegado até aqui, eu louvo ao Senhor pela sua vida, tá? Nós estamos fazendo este programa Mensagem de Fé aqui pela Rádio Adorai FM e também estamos fazendo pelas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, que eu quero convidar você para se inscrever nele, você que ainda não é inscrito. Lá nós temos uma série de playlists de mensagens, nós temos mais de 300 mensagens gravadas ali, e você pode desfrutar de todas elas. Temos também a nossa página no Facebook, a página PR Claudemir Ribeiro, que é por onde nós estamos impulsionando essas mensagens de fé pregadas aqui na rádio. E eu quero convidá-lo para participar do nosso projeto Gideões Conectados. Este projeto é um projeto que veio do coração de Deus para o nosso coração. E este projeto, ele ainda tem vaga, né? Nosso plano é termos 300 irmãos aliançados, ofertando R$30 por mês. R$1 por dia. Você vai separar R$1 por dia, todo mês você vai ofertar R$30 para nós impulsionarmos essas mensagens nas nossas plataformas de mídias sociais. E eu gostaria de contar com você, convidar você. Se você tem sido ministrado, se você tem sido tocado por essas pregações que nós temos trazido aqui até você, tanto pela Rádio Adorai, como também pelas plataformas digitais, pela página do Facebook, PR Claudemir Ribeiro, e pelo compartilhamento aí pelas redes sociais, eu quero convidá-lo para você fazer parte conosco desse projeto. Entre em contato comigo através do WhatsApp 65999 695100, 65999 695100, e você vai estar fazendo a sua inscrição. Nós vamos estar colocando você no nosso grupo que nós temos aí exclusivo para os participantes aí do projeto Gideões Conectados. Você vai estar sabendo como que nós estamos tratando aí, né, com os nossos impulsionamentos e com os recursos que entraram. E vai ser uma bênção ter você junto conosco, tá bom? E eu os convido para fazer parte desta obra prevalecente. Você é um daqueles que gostaria de estar fazendo esse trabalho e hoje você não tem tempo para fazer, ou Deus ainda não o capacitou para estar fazendo como eu faço, que é liberando uma palavra sobre a vida das pessoas. Mas eu estou aqui, Deus tem me levantado esse projeto para você ser um semeador dele. Por isso eu os convido para você participar comigo, né? E com os outros irmãos que já fazem parte dele, desta grande obra prevalecente, tá bom? Eu quero convidar você, faça parte aí desse projeto e venha semear na obra de Deus, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Shalom Adonai, queridos. Deus os abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.